Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Acho que eu tenho um privilégio ímpar e possivelmente uma vantagem justa nesse encontro nacional, 25º Encontro Nacional dos Sinalbas, pois eu tenho a oportunidade de falar duas vezes, não apenas uma, neste congresso, neste encontro. Mas, na verdade, eu preciso confessar para vocês que não é uma tarefa fácil a seguir a palestra do Dr. Iracy, com toda a eloquência, todas as observações pertinentes e todo o bom humor, e também trazendo saudade da minha própria cultura americana, né, que estava com essa referência, O Mágico de Oz, que me trouxe lembranças do filme famoso, não só da minha infância, mas da infância dos meus pais, né, que é um filme clássico, mas ficou muito enraizado, né, no imaginário americano, né, e fez realmente um rol muito importante no chamado optimismo americano. Mas eu estou muito grato com essa segunda oportunidade, porque a questão de uma perspectiva comparativa sobre a realidade e a estrutura sindical, negociação coletiva, Estados Unidos e Brasil, e de profundo interesse para mim pessoalmente. Nos últimos 31 anos, eu tenho acompanhado alguns dos desdobramentos nos ambos dos sistemas. E 18 anos atrás, o presidente Johan fez a referência muito generosa, mas há 18 anos atrás, eu tentei fazer uma análise comparativa dos dois sistemas, chamado Sistemas de Relações de Trabalho, Exame dos Modelos Brasil-Estados Unidos, publicado pela editorial ETR em 1994. Baseado muito em entrevistas, juristas, leituras e revisões de artigos, portarias, análises comparativas, inclusive um artigo que a doutora Tamara Lothin escreveu, também comparando os dois sistemas e falando do modelo contractualista, ou seja, os Estados Unidos, e o modelo cooperativo, Brasil. Na verdade, a inspiração para meu estudo foi para tentar uma contratese, a análise da doutora Lothin. Eu basicamente concordei com a metade da análise dela, mas também ela extrapolou falando o seguinte, que nos sistemas mais contractualistas, mais livres de negociação coletiva, estrutura sindical, como os Estados Unidos, o resultado é um sindicalismo menos politizado, menos militante, realmente um sindicalismo de resultados só, mas nos sistemas com o Estado permeando muito mais nas relações de trabalho, através de uma estrutura cooperativa, como o Brasil, pode significar muita represália durante as épocas de ditaduras, etc., mas no momento de liberalização política, pode significar mais militância e um movimento mais politizado. Eu não vou entrar em todos os detalhes, aqui não tenho tempo mais para isso, mas, na verdade, um motivo para meu trabalho 18 anos atrás foi para discrepar com essa tese. Eu não acho que um sistema mais contractualista significa necessariamente um movimento menos politizado. Eu acho que a realidade e a história do movimento sindical nos Estados Unidos é muito mais complexo do que um sindicalismo de resultados só. Na verdade, em termos de violência, em termos de conflito, talvez a história, traçando todo o trajeto nos Estados Unidos, é um dos movimentos mais conflitantes e mais violentos do mundo em termos das relações de trabalho. Mas, como eu falei na minha palestra ontem à noite, os advogados gostam muito de começar qualquer argumento
com as ressalvas e condições prévias. Eu vou fazer o mesmo hoje. Muito tem mudado nos últimos 18 anos, nos dois sistemas. Então, por isso, hoje, eu não vou oferecer para vocês nenhum estudo comparativo, que para mim, estudo comparativo significa realmente um trabalho muito aprofundado. Não consegui atualizar a análise que eu fiz 18 anos atrás, mesmo com esse privilégio de acompanhar a realidade de júri e de facto no Brasil, e com a oportunidade agora de trabalhar com a OIT diretamente no Brasil por um ano. Eu não vou lhes apresentar uma pesquisa aprofundada, pronta e nova. Sem dúvida, eu gostaria muito de fazer isso com o tempo. Na verdade, de maneira bem humilde, eu vou fazer só algumas reflexões e não um estudo comparativo. Também tenho muito mais conhecimento atualizado da realidade nos Estados Unidos e, por isso, gostaria de nortear minha análise de hoje, principalmente no eixo americano, fazendo algumas referências comparativas bem mais gerais e seguras em termos da realidade brasileira. Ou seja, eu vou fazer apenas referências comparativas muito gerais ao sistema brasileiro, exclusivamente em termos daquela realidade que não mudou muito nos últimos 18 anos. E também aqui, já ouvimos aqui essa intervenção valiosa, né, do Dr. Iraci sobre a realidade brasileira, e eu tenho essa vantagem para não vasculhar muito nos detalhes do sistema brasileiro. Obviamente, vocês têm o conhecimento básico da estrutura brasileira. E também não estou aqui para dar absolutamente nenhum palpite sobre qual sistema seja melhor do que outro. Eu não estou favorecendo um sistema ou um modelo. Com muita experiência com a realidade nos Estados Unidos, eu acho que seria um erro profundo implantar o sistema americano no Brasil, de grosso modo, e vice-versa. No entanto, eu acho que há uma questão muito interessante de melhores práticas, das possibilidades de adaptações e referências parciais, seletivas e produtivas. Eu acho, por exemplo, nos Estados Unidos, em termos da negociação coletiva, através do contrato coletivo, temos uma boa experiência de resolver os problemas, disputas individuais, através de conciliação e arbitragem interna no sistema de contratos coletivos. Eu acho que o Brasil, eu estou falando como americano, com perspectiva dos Estados Unidos, eu acho que em geral, esse trajeto do decídio coletivo, ou seja, uma arbitragem coletiva, com uma garantia de uma convenção coletiva, afinal das contas, que isso é muito positivo, pode ser muito benéfico e, infelizmente, não faz parte da realidade nos Estados Unidos, pelo menos no setor privado. Outro pré-aviso. Embora que eu não pretenda favorecer, e como funcionário da OIT não deveria fazer isso, eu não posso favorecer um sistema contra o outro, sem dúvida nenhuma, eu serei muito crítico da realidade americana. Não serei crítico dos princípios básicos do Wagner Act, de 1939, que reconhecerem, pelo menos, a liberdade sindical e negociação coletiva, no capítulo 7, ou Section 7, dessa legislação. Mas, sem dúvida, a aplicação e a revisão e apreciação judicial têm produzido uma distorção da legislação nos últimos 77 anos. Também tem a questão dos princípios de liberdade sindical, de negociação coletiva, como uma referência, como norte para ambos os sistemas. E se tivermos o sistema normativo da OIT como referência, e se acreditarmos no valor desses princípios, dessas normas,
acho que haverá um espaço muito interessante para discutir e considerar melhorias e mudanças nas ambas das realidades. E na área de liberdade sindical de negociação coletiva, eu acho importante notar que os Estados Unidos não ratificaram nenhuma das convenções fundamentais da OIT a respeito. Nem a Convenção 87, nem a Convenção 98. Das convenções fundamentais, as únicas que os Estados Unidos ratificaram foi 105, sobre a erradicação do trabalho forçado, e 182, sobre a proibição das piores formas do trabalho infantil. Também os Estados Unidos não ratificou a Convenção 151 sobre os direitos dos trabalhadores, direitos de organização e ajuste de conflitos no serviço público. O Brasil, no entanto, ratificou, como mencionei ontem à noite, 98, Convenção 98, sobre a organização sindical e negociação coletiva, ratificou 151 para o setor público, para servidores públicos, ratificou Convenção 135 sobre a representação dos trabalhadores, inclusive no local do trabalho, e ratificou 141 sobre os direitos de organização dos trabalhadores no setor rural. Todos vocês sabem, o Brasil, eu sei que um debate é uma coisa muito controvertida, o Brasil não ratificou a Convenção 87 sobre liberdade sindical ainda. Mas um parêntese muito interessante sobre essa 141, sobre os direitos de organização no setor rural. Talvez seja uma liberdade muito inconveniente, mas, na verdade, o Brasil já ratificou a Convenção 87 para o setor rural. Porque essa convenção que o Brasil ratificou em 1994, realmente que tem 2 incisos sobre a não interferência do Estado, sobre a proibição do Estado de pré-autorizar uma organização sindical, que são incisos quase idênticos aos incisos relevantes da Convenção 87. Mas mesmo com essa falta de ratificação das convenções pelos Estados Unidos, como eu estava tentando explicar ontem à noite, através do sistema de revisão, por exemplo, com o Comitê de Liberdade Sindical, os Estados Unidos, se houver uma queixa contra os Estados Unidos teria que responder a essa queixa no Comitê de Liberdade Sindical. Como o Brasil teria que fazer mesmo sem a ratificação, mesmo com a não ratificação da Convenção 87. Qual a realidade da sindicalização nos Estados Unidos agora? Na verdade, os Estados Unidos está no ponto mais baixo na história contemporânea em termos de sindicalização. O ano passado, a sindicalização caiu para 11,8% da força do trabalho. Isso significa que 14,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras são sindicalizados no meu país. A taxa no setor público é maior, 37%. Na verdade, essa taxa é 5 vezes mais do que a taxa no setor privado. O setor privado, obviamente, nos Estados Unidos é setor predominante. E a taxa no setor privado é apenas 6,9%. E a taxa de sindicalização tem tudo a ver com o âmbito de negociação coletiva nos Estados Unidos. Isso é a cobertura através dos contratos coletivos. A cobertura é aproximadamente nos Estados Unidos 12% no agregado da força do trabalho, 43% no setor público, mas menos de 8% no setor privado. Há uma correspondência, quase 1 a 1, com a sindicalização e a abrangência da cobertura da negociação coletiva. A abrangência da negociação coletiva é um pouquinho maior, justamente porque tem
Os não sindicalizados na unidade de negociação também cobertos. E os sindicatos têm a obrigação de tratamento e representação igual. Legalmente, em termos da legislação federal, os sindicatos têm que representar tanto o não sindicalizado quanto o sindicalizado na unidade de negociação. E o foto, esse snapshot do Brasil hoje. Bom, aproximadamente uma taxa de sindicalização de 19%, com uma cobertura de negociação coletiva bem maior, e correspondendo com uma taxa de formalidade no país, ou com o número de pessoas que têm carteira assinada. Então, podemos falar que, na verdade, cobertura da negociação coletiva de uma convenção, de uma forma, corresponde a mais de 50% da força do trabalho. Muito interessante, perguntei para o Dr. Clemente sobre isso, também tentei achar algumas referências do DIESE e de outras fontes do MTE para achar uma estatística, um dado agregado dessa porcentagem total. Por incrível que pareça, eu não achei essa estatística. E talvez seja uma coisa tão óbvia, evidente para vocês, que, de modo geral, haverá alguma cobertura através de uma convenção ou acordo para quase todo o setor formal. Bom, essa grande diferença, em termos da estatística, entre Estados Unidos e Brasil, o contraste, obviamente, é resultado de diferenças fundamentais nas estruturas sindicais dos dois sistemas. Mas também há um fator fundamental da ingerência no ambiente de sindicalização. Volto para esse temático das chamadas práticas antissindicais, que são muitas vezes determinantes para explicar a baixa taxa de sindicalização e de cobertura de negociação coletiva nos Estados Unidos. Práticas sindicais não são o único elemento para explicar tudo. Obviamente, o processo de desindustrialização nos Estados Unidos, as forças macras da globalização, têm muito a ver com esse declínio, mas também o variável de práticas antissindicais tem muito a ver, como vou tentar explicar um pouquinho mais hoje. Outra condição de discussão de hoje da realidade americana é o seguinte: estou me referindo exclusivamente ao sistema regido pela Lei Nacional de Relações Trabalhistas, o National Labor Relations Act, chamado Wagner Act, que foi emendada pela Taft-Hartley Act em 1947, e que, na verdade, é o sistema predominante no setor privado. Então, tem exclusões dessa legislação. Funcionários do setor público, do Banco da Reserva Federal, das empresas estatais, trabalhadores agrícolas, todos os empregados domésticos de qualquer família ou pessoa, todos os empreiteiros autônomos, supervisores e empregados regidos pela Lei do Trabalho Ferroviário, chamado Railway Labor Act, inclusive os trabalhadores de transporte aéreo, que trabalhadores de transporte aéreo estão sujeitos a essa competência dessa outra legislação. Mesmo assim, uma análise do Wagner Act, National Labor Relations Act, é bem representativa da realidade americana, até porque outros conceitos da estrutura básica, inclusive da unidade de negociação, são aplicáveis ao setor público e ao setor regido pelo Railway Labor Act que acabei de mencionar. Bom, eu gostaria de me referir a dois tipos ideais, no sentido weberiano, de contractualismo e cooperativismo. Isso foi a base do meu livro em 1994 e avançando àquela contratese e trabalho da doutora Tamara Lothian. Parece só um pouquinho fofoqueiro, mas talvez interessante. A doutora Tamara Lothian, pelo menos na época, eu acho que ela ainda era esposa também do ex-ministro do governo Lula, o Roberto Mangabeira Unger. O Roberto Mangabeira Unger voltou para a faculdade de Harvard depois de sua última gestão no governo Lula.
Bom, quais são os eixos principais desse tipo ideal do contratualismo? Primeiro, sindicalização voluntária. A representação sindical deve ser feita pelos empregados afetados, certamente não pelo Estado, e também a arrecadação de fundos é inteiramente voluntária, ou seja, o governo não tem nada a ver com isso. O processo realmente de financiamento é feito pela própria estrutura sindical e não através de uma legislação que vai indicar o imposto, uma contribuição. O segundo eixo é a sindicalização plural. Não há um critério único de classificação que determine como os grupos de trabalhadores são divididos para fins de representação sindical. Ou seja, os trabalhadores podem organizar os sindicatos em nível de fábrica, de empresa ou ramo de atividade. Outro eixo principal, determinação voluntária da relação de trabalho. Os salários, horários e termos e condições de trabalho são determinados ao máximo pelo sistema de negociação coletiva. E o contrato é considerado principalmente de caráter privado. Obviamente, na realidade americana, né, que há pisos mínimos do salário mínimo federal. Também tem hora extra que se consta na legislação americana. Mas, na verdade, todas as variáveis de salários, horários e outros benefícios são determinados através do processo de negociação, individual ou coletiva. Outro eixo é a liberdade que cada um dos lados tem para exercer pressão econômica. O conflito organizado entre os trabalhadores e a gerência é aceito como parte fundamental de negociação coletiva. Ou greve e lockout são consideradas armas completamente aceitáveis. E, finalmente, a natureza privada, esse eixo final, a natureza privada do processo de negociação coletiva. O Estado permanece à distância das negociações e estabelecimento de acordos. Em outras palavras, supõe-se que o governo tem pouco ou nada a ver com o resultado substantivo da negociação. As duas partes, não o Estado, assumem papel de árbitros dos interesses. Os eixos principais do tipo ideal de cooperativismo. Sindicalização obrigatória. Todos os trabalhadores são representados por sindicatos, sejam ou não associados voluntariamente a eles. Segundo eixo, unicidade ou monopólio sindical. Apenas uma organização detém o direito de representação a cada nível da estrutura. Terceira dimensão, definição dos salários e das condições de trabalho é essencialmente pública. Muitos dos termos ou condições mínimas já são estabelecidos por lei. Mesmo o acordo ou convenção que sai da negociação coletiva deve ser ratificado ou homologado no sistema de justiça do trabalho, o ramo especializado do judiciário, o que injeta uma constelação de regras, padrões, princípios na relação trabalhista, o chamado poder normativo do judiciário. Quarto eixo, uma regulação rígida da greve e do conflito industrial, porque, na verdade, o ideal de cooperativismo não quer tolerar muito conflito interno. E o papel, finalmente, o papel fundamental do governo no quadro processual das resoluções dos litígios industriais e da negociação coletiva. Tem um sistema de tribunais de trabalho para mediação, ratificação e revisão dos acordos sindicais. Tais instituições estatais servem como agentes que instilam um fluxo constante de políticas governamentais nos novos acordos coletivos de trabalho. Esses tipos ideais são exatamente assim. Ideal types, em inglês, tipos ideais no sentido weberiano, refletindo bem uma parte da realidade americana e brasileira, e também radicais demais, e não conformando completamente com uma realidade mais complexa, mais dinâmica e mais evoluída,
historicamente. Como o Dr. Iraci colocou muito bem, em termos da realidade brasileira, em termos do papel do decídio coletivo agora. 18 anos atrás, eu denominei a realidade americana como um contractualismo distorcido, ou seja, aqueles eixos do tipo ideal, sim, tem alguma conformidade, mas também tem uma distorção profunda daquela tipo ideal. E ainda de 18 anos atrás, eu acho que o contractualismo nos Estados Unidos continua sendo muito, muito distorcido. Muito rápido, a estrutura sindical, negociação coletiva nos Estados Unidos. Para entender a realidade, bom, mais um comentário, né? Pode perguntar, qual o valor dessa contraste também? Por que os Estados Unidos, por que o Brasil? Mesmo realmente com a distância, às vezes, daqueles dois tipos ideais, na verdade, é que, em termos do trajeto, também do imaginário, né, do sistema, os Estados Unidos representa muito esse contractualismo, esse voluntarismo nas relações de trabalho. E o Brasil, com todo o legado do Estado Novo, da CLT, da estrutura muito abrangente de representação, sem dúvida, que uma referência histórica do cooperativismo. Então, eu acho que tem realmente que a razão pela comparação dos dois países é por isso. A estrutura sindical nos Estados Unidos é baseada principalmente no conceito de bargaining unit, unidade de negociação. Isto é o bloco de construção básico da estrutura americana. O critério legal jurídico é comunidade de interesses entre os trabalhadores. Embora este parâmetro reflita um princípio geral, o National Labor Relations Board, Conselho Nacional de Relações de Trabalho, historicamente tem tomado suas decisões caso a caso, da maneira segmentada. Na verdade, a maioria das questões de unidade são resolvidas pelo julgamento de casos individuais e não pela promulgação de regras ou portarias gerais. O National Labor Relations Board tem 5 membros, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. É um órgão administrativo com os poderes e faculdades de direito administrativo. As decisões têm finalidade em termos de direito americano, mas também muitas das decisões podem ser recorridas, apeladas na Justiça Federal e não são necessariamente atos executáveis. Muitas vezes, o Procurador-Geral do National Labor Relations Board tem a obrigação de fazer as decisões executáveis através do Judiciário. Tem que apelar ao Judiciário para fazer o cumprimento. E, na verdade, a comunidade de interesses tem sido definida pela prática de muitas decisões administrativas, também com toda a apreciação e revisão do Poder Judiciário. Em geral, uma unidade de negociação pode ser uma unidade por empregador, por escritório, por fábrica, por loja, por supermercado ou alguma das suas subdivisões. O empregador, legalmente, pode aceitar a unidade de negociação conforme definida pelo sindicato e os empregados, dando ele reconhecimento voluntário ou estipulando sua definição depois de os trabalhadores ter solicitado uma eleição de representação sindical. Isso é muito importante para entender a realidade americana, se tiver interesse para vocês. Uma eleição de representação sindical não é uma eleição para determinar os dirigentes, é para criar sindicato. Sindicato não existe nos Estados Unidos sem esse processo da maioria, 50% mais um, da unidade de negociação, autorizando a existência desse sindicato para representar. E eu imagino que vocês poderiam apreciar agora a dificuldade.
eu vou repetir esse ponto várias vezes. Nos Estados Unidos, não existe sindicalismo sem organização da base. Sem organização da base, o sindicato não vai existir juridicamente e legalmente. Bom, voltando para essa questão de unidade de negociação. Bom, o empregador pode aceitar aquela unidade de negociação colocada pelo sindicato, os trabalhadores interessados na sindicalização, ou pode contestar a definição. E muitas vezes o empregador faz, no intuito de reduzir as chances de sindicalização. Neste caso, o National Labor Relations Board tem realizado audiências de testemunhas e acolhe todas as provas pertinentes com vistas a resolver a questão da unidade apropriada. E na minha vida anterior, na advocacia americana, eu fiz, parece agora, milhares dessas audiências, que são audiências, processos, testemunhos, evidências, que são bem prolongados, e prolongados até porque o empresário sabe muito bem quanto mais tempo, quanto mais tarde todo esse processo, realmente menos chance de ser sindicalizado. Por exemplo, muitas vezes, porque eu estava representando os comerciários e trabalhadores na indústria de alimentos, você muitas vezes tem uma representação, uma força da autorização do sindicato num supermercado, de uma cadeia de supermercados de Safeway na cidade de Los Angeles. Então, vamos usar esse exemplo. Então, obviamente, o sindicato vai argumentar que uma unidade de negociação poderia ser aquele supermercado individual. Nessas audiências, o empregador vai argumentar o contrário. Não. A única unidade de negociação apropriada vai ser, realmente, toda a área metropolitana dessa cadeia. Então, na verdade, uma forma de unicidade existe nos Estados Unidos. Ou seja, uma vez que haja essa autorização, ou se houvesse a necessidade de uma eleição para determinar o sindicato como representante, esse sindicato teria representação exclusiva em termos de negociação coletiva. Ou seja, a legislação não permite outros sindicatos de ter esse direito de negociação coletiva. Então, na verdade, aqui eu acho que tem muita metodologia sobre o sistema americano. É um sistema completamente plural. Sim, é muito plural a um nível, mas outro nível também temos uma unicidade na unidade de negociação. E bom, obviamente que tem contraste sobre essa questão de autorização pela maioria. Eu fiz uma leitura da portaria número 186 do MTA, que eu acho que é muito, muito controvertido, que grande parte do movimento sindical aqui gostaria de reverter essa portaria. Há algumas referências à representatividade, mas o ponto muito interessante é que não tem nenhuma referência nessa portaria, nenhuma referência na legislação brasileira, que exigindo uma representação da maioria para autorizar o sindicato a ter esse direito de negociação coletiva. Então, eu espero que seja um pouquinho mais compreensível que a realidade nos Estados Unidos. Para ter essa existência do sindicato, tem que ter acesso à unidade de negociação. Isso precisa de acesso dos organizadores do sindicato para falar diretamente com a base. E voltamos para essa boa referência histórica que o Dr. Iracy fez sobre a propriedade privada, a invenção de propriedade do cerco. Exatamente isso. O que fala a jurisprudência, o direito nos Estados Unidos? Basicamente é o seguinte: o organizador do sindicato pode ser legalmente impedido totalmente de entrar na porta da fábrica ou a porta da loja para falar com os trabalhadores, porque é propriedade privada. Então, se houvesse o esgoto
de todas as meios de comunicação alternativos, assim vamos colocar esse direito de associação no balanço. Mas só isso. Então, isso ponto número 1. Mas vamos dizer que conseguimos superar esse obstáculo. E o sindicato consegue demonstrar a autorização da maioria através das cartões de autorização. Isso realmente é a prova, demonstra, né, que o sindicato tem a força de autorização. O empregador, legalmente, pode reconhecer o sindicato naquele momento, mas pode dizer o seguinte: tudo bem, acredito nos senhores, mas nem vamos verificar esses cartões, porque legalmente vocês têm também a obrigação de pedir uma eleição. Eu não vou aceitar, vocês deveriam entrar na eleição agora e vamos ver quem vai ganhar. Então, o que significa? Não, já falei sobre todo esse processo bem prolongado, né, de determinar unidade de negociação e eleição. E nessa eleição, o empregador, o dono, realmente tem uma vantagem do público cativo, que ele pode falar diretamente com a base e que o sindicato não tem o mesmo acesso para efetivamente refutar e retrucar contra os argumentos do empresário. E também tem outro fator, e que em muitos casos, bom, em 20% dos casos dessas campanhas eleitorais para determinar a sindicalização ou não, em 20% dos casos tem demissões antissindicais contra os ativistas, contra os trabalhadores que querem sindicalizar. E qual é o remédio? Qual é o desincentivo? Não é muito o desincentivo, porque legalmente a única obrigação, se um empregador fosse julgado culpável por isso, ele teria só a obrigação de readmitir o empregado demitido e indemnizar os salários e benefícios. Só, mais nada. Não tem penalidades por danos morais, nada disso. Muito rápido, a realidade de negociação coletiva nos Estados Unidos. No setor privado, não há nenhuma garantia de arbitragem coletiva obrigatória para garantir o primeiro contrato coletivo. Só a obrigação de negociar em boa-fé. Bom, tem os mandados do National Labor Relations Board contra atos de má-fé na negociação, mas também é o problema, a não ser atos executáveis. Muitas vezes, né, o Procurador-Geral do National Labor Relations Board tem que recorrer à Justiça Federal para dar força a esses autos, a esses mandados. E mesmo com a certificação de um sindicato, depois todo aquele processo que eu já tracei para vocês, mesmo com a certificação de um sindicato, em 40% dos casos, o sindicato não consegue contrato coletivo, por causa, de fato, de má-fé, de negociação de má-fé de parte dos empresários. Bom, contraste essa realidade com o dissídio coletivo. Talvez o dissídio coletivo, né, em contraste, né, parece um paraíso, né, em relação a isso. Eu entendo muito bem, com a emenda constitucional 45, houve uma grande mudança, pois há necessidade da anuência das duas partes para instaurar o sistema do dissídio agora. Mas é incrível essa realidade nos Estados Unidos, porque o contrato coletivo, em termos do bem-estar, em termos da proteção do trabalhador, tem um papel absolutamente imprescindível, porque tampa muito buraco que a legislação não oferece. Por exemplo, não só melhores salários. Promédio, o trabalhador sindicalizado, trabalhadora sindicalizada, recebe, em geral, 30% mais em termos de salários e benefícios. Mas também seguro de saúde, previdência complementar, férias, feriados, prêmios por hora extra em cima do mínimo federal, mínimo estadual. Tudo através da negociação coletiva. É outro fator muito fundamental. Não tem nenhuma doutrina federal nos Estados Unidos de justa causa.
para uma demissão. Não existe. O que a negociação coletiva fez através do sistema de negociar, o sistema de arbitragem interna, e colocar a doutrina através da arbitragem da justa causa. Alguns estados da União têm uma coisa aproximando justa causa, mas em termos de uma cobertura, abrangência nacional, não tem. Então, por isso, pode perguntar, por quê? Porque não tem mais sindicalização nos Estados Unidos, né? Se essa cobertura, se tudo realmente é oferecido através de negociação coletiva, em termos de proteções básicas, que não tem porque não tem mais sindicalização nos Estados Unidos. Bom, devido à pressão do tempo, não posso entrar em todos os detalhes, mas é muito interessante que tem o centro de pesquisa nos Estados Unidos chamado Pew Research Center, e 4 anos atrás fez uma pesquisa muito bem trabalhada sobre essa questão, e que mais de 60% dos trabalhadores não sindicalizados optaria pela sindicalização, se eles pudessem. Interessante que tem alguns diferenciados. Os trabalhadores negros têm mais apoio para sindicatos, as mulheres têm mais apoio para sindicatos, mas, em geral, agregando todos os sectores de não sindicalizados, tem uma aprovação de 60% pró-sindicalização, que não existe. Bom, eu acho que, mesmo com todos os outros fatores, bem mais macros e de globalização, eu acho que essa ingerência empresarial no processo de formação de sindicato tem alguma coisa a ver. Eu não vou entrar em todo o trajeto, né, da história contemporânea de tentar reformar o sistema. Mas, muito rápido, no governo de Jimmy Carter, em 1977, era uma proposta para aumentar as penalidades para as práticas antissindicais, através de multas, e tem eleições mais experientes. Mesmo com democratas em ambas das câmaras e com democrata na Casa Branca, não foi possível passar essa reforma. Tem uma manobra no Senado americano chamado filibuster, que um jeito é uma manobra realmente para manter o debate permanente, para matar o anteprojeto, uma proposta legislativa. E isso ocorreu em 1977. Precisa de 3/5 no Senado para superar um filibuster, não foi possível. Em 92, durante o governo Clinton, houve uma reforma do direito de greve no setor privado. Devido à pressão do tempo, não tenho tempo para explicar. Tem o direito de greve para forçar a barra de mais negociação em boa-fé depois do término de um contrato coletivo. Porém, tem uma doutrina nos Estados Unidos. O empresário, o empregador, pode substituir permanentemente o grevista chamado grevista econômico. Ou seja, se aquela greve foi deflagrada pelos motivos, né, de aumento de salário, de reformar o contrato coletivo, e os trabalhadores saíram para isso, o empregador tem o direito de substituir permanentemente, que é equivalente à demissão. Equivalente à demissão. A demissão do grevista é legal, mas pode substituí-lo permanentemente, a menos que seja uma greve protestando uma violação do National Labor Relations Act, chamado em inglês Unfair Labor Practice. Então, aqui, os sindicatos têm que ser muito criativos. Tem que também registrar uma queixa através do National Labor Relations Act para mostrar que não, é que o empregador estava negociando em má-fé, infringindo uma parte do National Labor Relations Act. Então, o motivo da nossa greve é por isso, e não pelos motivos estritamente econômicos. Houve uma proposta para reverter essa barbaridade com o governo Clinton, mas não deu certo. E chegamos agora, governo Obama,
2010, com a proposta de Employee Free Choice Act, que foi a bandeira do movimento sindical, a grande esperança com o governo Obama, que haveria a possibilidade, com mais esperança ainda, na primeira parte do governo, quando os democratas tinham maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Não deu certo. Eu não tenho tempo para entrar em todas as teorias, porque não deu certo. O movimento sindical acha que o governo Obama, que a Casa Branca, não deu toda a força necessária para tentar aproveitar da maioria no Congresso, mas, sem dúvida nenhuma, o bloco empresarial no Congresso, mesmo com a maioria democrata, era muito forte para derrotar essa reforma. Essa reforma teria feito o seguinte. Primeiro, certificação, não é preciso a eleição. Se tiver 50% mais um dos trabalhadores assinando a cartões de autorização, isso é suficiente para criar sindicato. Se tiver um árbitro para verificar a autenticidade das assinaturas, etc., isso seria suficiente. Segundo, poderia ter arbitragem na instância do primeiro contrato coletivo, ou seja, para garantir o primeiro contrato coletivo, haveria arbitragem obrigatória na primeira instância. Haveria multas e indemnizações pelos danos morais em casos de práticas antissindicais e obrigação do National Labor Relations Board, desse conselho administrativo, a recorrer à Justiça Federal para conseguir mandados de segurança em casos de práticas antissindicais cometidas pelos empregadores. Qual é a lei agora? Qual é a realidade agora? Esse órgão administrativo pode recorrer à Justiça Federal, mas não é obrigado a recorrer à Justiça Federal para fazer o mandado de segurança. Bom, o movimento sindical do governo Obama ganhou algum presente de consolação. Mas esse presente de consolação, eu acho que teria feito uma diferença. Basicamente, através de uma portaria, não através dos casos, mas de uma portaria, que realmente é algo inédito na história deste National Labor Relations Board, emitiu uma regra dizendo que, assim que tiver uma petição do Sindicato dos Trabalhadores de sindicalizar a unidade de negociação, tem que haver uma eleição dentro, no máximo, de 21 dias. E também os juízes administrativos desse Conselho Nacional podem dizer não haverá uma audiência para prolongar todo esse processo, que o juiz oficial pode receber as evidências e determinar. Ou seja, todo aquele trabalho que fazia antes, representando as audiências, seria dispensado. Se eu estava advogando ativamente hoje nos Estados Unidos, eu diria que isso seria uma benção, né? Porque isso teria significado realmente grande avanço. Como vocês podem imaginar, os advogados do empresariado nos Estados Unidos estavam apelando ao sistema de justiça federal, dizendo que isso foi um abuso do poder executivo nos Estados Unidos, foi absolutamente inconstitucional. E o que aconteceu? O Tribunal Federal, do Distrito Federal, basicamente não debruçou nos méritos, né, do caso, mas falou o seguinte: parece que no National Labor Relations Board, que tem 5 membros, não houve um quórum necessário, porque essa decisão foi feita com 3 membros. 3 membros do National Labor Relations Board pode fazer uma decisão legalmente, mas um dos 3 absteve na decisão. Então, a Justiça Federal, o Tribunal Federal do Distrito Federal falou não houve, na verdade, um quórum constitucional legal, porque só 2 membros fizeram essa decisão. Bom, o National Labor Relations Board, o governo americano, com o movimento sindical, está tentando recorrer a essa decisão nos outros instâncias da Justiça Federal nos Estados Unidos, mas isso é
é alguma fotografia da realidade nos Estados Unidos. Bom, mesmo com todas as diferenças bem grandes nas estruturas, para finalizar, e com alguns aspectos diferenciados em termos dos modelos de contratualismo contra o cooperativismo, eu acho que há um fator muito crítico na avaliação e o cumprimento fundamental com as normas de liberdade sindical e de negociação coletiva. E, na minha opinião humilde, se houvesse salvaguardas e proteções contra as ingerências no processo de sindicalização nos Estados Unidos, haveria uma taxa de sindicalização significativamente maior, com cobertura de negociação coletiva bem maior também. Eu quero concluir com uma observação muito famosa, dito muito famoso da senhora Eleanor Roosevelt, que ela fez em 1953, comemorando os 5 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Se vocês não deram uma leitura da Declaração Universal, vale a pena fazer, porque há referências, não só sobre liberdade sindical, mas também sobre direitos sindicais. Sobre direitos sindicais. Em inglês, Trade Union Rights, na própria Declaração Universal da ONU. E Eleanor Roosevelt, fazendo referência exatamente àqueles incisos da declaração, falou o seguinte: se não tivermos assegurados direitos humanos na porta da fábrica, dentro do escritório, dentro da lavoura, dentro do campo, não teremos realizados direitos humanos em lugar nenhum. Bom, eu vou parar aí. Muito obrigado pela paciência. Eu quero agradecer ao Dr. Iracy pela excelente exposição e, da mesma forma, para o Stanley. Embora tenha dito de que não faria o estudo comparativo, mas eu acho que esses ensinamentos alcançaram plenamente o objetivo do que nós queríamos, exatamente saber como é que a estrutura e o funcionamento nos Estados Unidos. Porque para nós é um choque até, quando se toma conhecimento que nós nascemos e vivemos dentro de um sindicalismo em que o enquadramento sindical é por força de lei. Então, nós não temos essa preocupação. Particularmente, eu prefiro o nosso sindicalismo do que ser sindicalista lá nos Estados Unidos. Vocês viram como é complicado. Bom, vamos de imediato abrir a oportunidade para a formulação de perguntas. Eu não vi que o senhor estava aí, por gentileza, coordena. Não, coordena. E vamos adotar a mesma sistemática de hoje. A mesma sistemática. Nós vamos fazer por grupo de perguntas e 2 ou 3 perguntas, os nossos palestrantes respondem. Se der tempo, nós fazemos um novo bloco de perguntas. Dentro do chamado trabalho decente, existem quatro pilares que devem ser seguidos: princípios e direitos fundamentais do trabalho, proteção social, trabalho e emprego, fortalecimento do tripartismo e do diálogo social como instrumento de governabilidade democrática. Nessa questão da proteção social, ontem o senhor falou que, graças a Deus, o país melhorou o salário mínimo. E com isso nós estamos satisfeitos, alegres, mas mesmo assim sabemos que a nossa divisão de resultado de tudo isso é muito ruim. A educação é muito ruim. Nós estamos a 6ª potência, segundo os economistas, e estamos na 86ª posição em termos de ensinamento básico. Nós sabemos que o Estado é grande, é pesado e é insuficiente. Então, a minha colocação é a seguinte: o senhor, com seu olho clínico de observador internacional, percebeu melhoras desses atos que foram assinados entre o presidente Lula em 2003, que deveriam ter entrado em 2006, com o primeiro resultado em 2011, teve uma melhoria na educação, na distribuição da renda, nós já sabemos, melhorou,
mas na questão da proteção contra a questão da criança, do menor incapaz, da prostituição infantil. E outro ato que é mencionado muito nessa resolução é a questão dos migrantes. Nós temos migrantes e estamos recebendo imigrantes agora, e eles deverão ser protegidos. Sobre isso, eu gostaria que o senhor comentasse. E a questão há pouco nós estávamos, a nível federal, praticamente parados no país. Greves da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal e das universidades, todas elas paradas, uma base de 50 dias. Me dá a impressão que esse último ícone, que é a questão do diálogo social, que é para exatamente democratizar de fato, não aconteceu. Isso eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, se possível. Muito obrigado. Mais alguma questão? Professor. Bom, agradeço muito, né, que a pergunta do companheiro Han, que é referência a toda a área de trabalho decente, e o companheiro resumiu muito bem, né, os quatro pilares dessa doutrina, que o Brasil enraizou, está enraizando, né, muito bem. E um processo, eu acho que, na medida que houver realmente mais enraizamento através das agendas estaduais, municipais, vai ter realmente um processo ainda mais profundizado no Brasil. É que não é só apenas uma questão de políticas públicas, né, benéficas, mas também realmente engajamento de todos os atores sociais, inclusive os constituintes, os empregadores e os trabalhadores. Mas começando com o segundo questionamento, né, sobre diálogo social e sobre as disputas e as greves, a escala de greves no setor federal. Bom, falando realmente do ponto de vista, né, da OIT, que sem dúvida nenhuma direito de greve oriunda dos princípios básicos de liberdade sindical da própria Convenção 87. A questão, né, de um paro, né, que uma greve que poderia também incomodar grande parte da sociedade, a questão de qualidade de negociação, diálogo social a respeito, etc. Eu faria o seguinte comentário. Como eu falei ontem à noite, eu acho que o Brasil tem o arcabouço muito favorável em termos da jurisprudência e direito internacional da OIT, com a ratificação da Convenção 98 sobre organização sindical e negociação coletiva e com 151 sobre relações de trabalho para o serviço público. E eu acho que com essa realidade e com essa referência muito boa em termos de força vinculante das convenções, chegou a hora realmente para um processo de regulamentação da Convenção 151. E que eu acho que é uma questão de senso comum, o senso bom. Quanto mais tiver um processo de sistematização, de negociação, de ajustes de conflitos com processos de mediação, arbitragem e negociação coletiva, e todos esses meios e medidas se constem na Convenção 151, quanto mais as chances de resolver os conflitos, inclusive no sector federal, sem muito drama. Obviamente, né, que o exercício do direito de greve, em termos gerais,
né, absolutamente incondicional, ou seja, que tem serviços essenciais, né, pode ter danos contra a integridade física da população, contra a seguridade da população, contra a vida, contra a saúde. Essas são realmente as restrições para definir também os serviços essenciais na jurisprudência da OIT. Mas, com o sistema, respeitando todas essas considerações e com todas essas ressalvas, né, colocadas, né, numa legislação, eu acho que dá para fazer uma regulamentação. Então, é que nós da OIT, nosso escritório, mas especialmente nossos especialistas de normas de Genebra, estamos absolutamente à boa disposição da sociedade, dos constituintes, do governo, né, para tentar, nossa maneira bem humilde, esse processo, se for útil, de possibilidade de regulamentação. E sobre a questão dos déficits que o Brasil encara ainda, né, com respeito ao trabalho infantil, sobre a exploração sexual, sobre também a questão de abusos contra os direitos dos trabalhadores migrantes, também em termos da estrutura, em termos das referências internacionais, o Brasil fez todas as ratificações em termos da OIT necessárias para enfrentar esse grande desafio. Tem vários anteprojetos, né, para criminalizar, aumentar as penalidades, né, pelas infrações contra as crianças, adolescentes, inclusive exploração sexual. E também é muito importante notar e constatar que o Brasil agora está no segundo plano nacional, no enfrentamento do tráfico em pessoas também, que abrange muito, né, essas grandes maldades, perigos de exploração sexual das crianças, dos adolescentes, adultos também, e também a exploração não sexual, mas exploração em termos degradantes do trabalho dos migrantes, e que tem várias tentativas e movimentos agora de realizar programas e projetos orgânicos e inclusivos através dos governos estaduais. No estado de Mato Grosso, por exemplo, no último ano, surgiu que um conselho do Estado, né, para confrontar, enfrentar tráfico em pessoas, né. Tem também o Conselho Estadual contra o trabalho escravo, mas também tem um componente contra o tráfico em pessoas, que é um desdobramento, a meu ver, muito, muito promissor. Então, eu acho que tem muito mais para fazer, mas para completar minha resposta, né, para o companheiro Hanna, eu acho que o Brasil está progredindo, está fazendo muito. Nós, da OIT, estamos completamente prontos e bem dispostos para tentar ajudar, através da assistência técnica, todo esse processo. Mais uma questão? Johan, parabéns. Desculpa, gente, esqueci de Senalba, Minas. Parabéns, assim, como delegada do Senalba de Minas Gerais, eu acho que a gente está agraciado pela organização desse encontro e por essas palestras que eu estou chamando isso de aula, porque eu acho que é um momento de formação muito intenso para nós todos que estamos muito envolvidas nessa tentativa de ser um movimento sindical nas nossas bases, respeitando e seguindo essas referências de movimento sindical que vocês trouxeram aqui hoje, que ontem o professor falou com tanta propriedade na nossa abertura, e ter um representante da Organização Internacional do Trabalho nesse encontro é tremendamente um privilégio para todos nós, bem como o doutor Iraci, na sua palestra, que foi muito bem selada com
a história filosoficamente contada do Mágico de Oz. Na verdade, eu queria fazer era uma provocação aqui, que eu acho que nos corredores, quando a gente confraternizar num cafezinho, provavelmente os sindicatos que têm a preocupação política da formação dos nossos trabalhadores na base e da participação também deles, efetivamente nos sindicatos, nas assembleias. Não adianta a gente reclamar de assembleias esvaziadas se a gente não vai buscar esse trabalhador para vir às nossas assembleias, nos ouvir, fazer com que nós ouvimos essa categoria e, assim, promova o diálogo da ideologia e atuação desse sindicato. O Senalbas tem uma diversidade muito grande de representação e, nas regiões, também tem uma diversidade. Eu não sou do Sistema S, assim, quebrando um pouco, né, da normalidade de todos os Senalbas do Brasil, que geralmente são... tem uma categoria maior e convenções coletivas de trabalho. E aí, professor Iraci, essa pergunta é para o senhor me ajudar a pensar nisso também. É um ramo que fala mais alto nos Senalbas de todo o país, é uma realidade. No Senalba Minas, a gente contradiz um pouco disso. A organização mais efetiva no sindicato é da assistência social. Isso é uma coisa interessante, que nos encontros a gente traz também essa experiência diferente, né? Só dando uma referência para o nosso professor aqui, Dr. Stanley, eu não sei se ver se vocês costuram tudo isso, porque eu tive que formular aqui algumas coisas não são perguntas, como eu falei, tem uma provocação, mas tem também algumas dúvidas, que eu queria saber se o professor Stanley, quando o senhor fala do sistema do movimento sindical dos Estados Unidos, só me desculpa, fica meio engraçada a coisa, mas é porque eu quero anotar isso. Contractulismo é do seu sotaque ou a palavra abrasileirada é contractulismo mesmo? Eu vou pesquisar no seu livro esse estudo. Contractulismo. Tulismo. Contratulismo. Depois vocês vão escrever, Johan, me ajuda nisso, porque eu quero fazer essa pesquisa, porque eu acho muito interessante. Desculpa, eu não sei se eu tenho tempo. Tem? Eu não vou tentar extrapolar tempo, mas eu queria ser clara nessas questões e beber nessa água fonte dessa água limpa o máximo que eu pudesse. A gente é privilegiado, embora o doutor Irani falou que no setor das montadoras do Paraná tem, e eu acho que de um modo geral, né, dos patrões do setor, principalmente de montadoras de automóveis, o senhor falou que é o pior patronato, né? Depois da exposição do professor Stanley, eu acho que a gente não está tão ruim assim em relação aos Estados Unidos. Mas a provocação é o seguinte: se hoje, pela manhã, nós tivemos um momento tão importante nas duas palestras, mas principalmente aquela provocação de que vamos trazer os nossos jovens da base para o nosso sindicato, e mesmo que pense diferente, eles vão continuar esse movimento sindical e a luta sindical, que é a luta dos trabalhadores, seja de qualquer setor ou ramo que seja. Doutor Iraci falou, que eu achei impressionante e importante para esse momento, que uma das formas de reais fortalecimento do sindicato é a categoria afinada com o sindicato. E um desses pontos é as diferenças e as diversidades respeitadas. No encontro do ano passado, houve uma surpresa para o presidente anfitrião do encontro, porque houve uma presença muito maciça de mulheres no encontro Senalbas. E, assim, nós temos poucas mulheres na direção e muitas mulheres na base. Por favor, eu não faço o machismo ao contrário, não. Tá? Eu acho que é a presença da mulher cada vez mais na política, somando com os companheiros homens, e isso nós falamos também muito no encontro em Minas Gerais, né, que os meus companheiros me privilegiaram com a fala na mesa para vamos reafirmar a presença da mulher no sindicato.
E eu tenho medo dessas falas, porque muitas pessoas acham que quando nós, mulheres, estamos nos organizando junto com vocês, homens, a gente quer fazer o machismo ao contrário, que é isso, tipo, agora nós vamos vingar. Na verdade, não é isso. A gente quer também dar a nossa contribuição de gênero, né, nessa formação política. Então, vamos lá. A provocação. Johan falou que a ideologia mais cedo, que pode, né, mas era uma reflexão também para o futuro, e aí, quem sabe, quem for chegando pode pensar nisso, que a nossa categoria, em relação àquela pesquisa, é formada por profissionais, eles se identificam assim, não profissionais do Senalba, representados pelo Senalba, Sindicato dos Recreativos Culturais, Assistência Social, Formação e Orientação Profissional, mas profissionais de desenvolvimento e bem-estar social ou humano, né, que foi apontado na pesquisa que foi feita aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu provoco. Pensar numa convenção coletiva de trabalho de setores fortalecidos pelo Senalba, como, por exemplo, do Sistema S, não seria uma reflexão também? Eu não falo da assistência social, que os empregados de entidades de assistência social são muito diversificados da nossa base, né? Mas do Sistema S são mais... eu vejo vocês trocando correspondências quando fecham uma convenção, um acordo coletivo com a Federação das Indústrias dos Estados de vocês. Eu não sei se esse pensamento de federações pode ser por aí também, né? Eu acho que a gente precisa de refletir dentro do encontro muito essa questão das nossas federações, porque cada vez mais a gente está vendo quem é que nós somos, afinados com determinados Senalbas do Brasil. E aí, esse pensamento da Convenção Coletiva de Trabalho dos Senalbas com as federações das indústrias, o que seria a Confederação Nacional das Indústrias. Obrigada pela oportunidade, desculpa se eu talhei muito. Nós temos 3 perguntas, agora ainda 13 pessoas participantes que se inscreveram, e com isso nós encerramos. Para o doutor Iracy. O senhor falou que as montadoras, a nossa colega confirmou, que eram as piores para negociar. Entre elas estaria a Volkswagen. A Volkswagen, na Alemanha, ela está dentro de um chamado da Confederação Central Metalmecânica. E essas centrais, na Alemanha, são muito respeitadas. E os trabalhadores lá, como chamam de chão de fábrica, têm muita capacidade de negociação, porque o sistema é mais ou menos direto. Não existe a possibilidade da força que o senhor representa entrar em contato com essa metalmecânica da Alemanha e de lá trazer alguma coisa para negociar para a melhoria das pessoas ou os funcionários dessas instituições aqui no Brasil? Obrigado. Boa tarde, eu sou Fátima, Senalba Sergipe, e eu gostaria, primeiro, agradecer, está muito bonito, tudo muito, os palestrantes estão todos de parabéns, estou muito feliz por estar aqui. E todo Sergipe aqui, em nome de Cardoso e Nivalda, estamos diretores do Senalba Sergipe, para a gente está sendo realmente muito gratificante. E a questão das convenções, eu estou há pouco tempo numa direção, e para mim está sendo assim um pouco difícil as questões das negociações. Principalmente que eu peguei um sindicato, assim, que um dos S, que é uma coisa que nunca aconteceu antes, justamente que está dando mais trabalho a fechar o acordo. Eu queria, assim, doutor Iracy, que o senhor desse uma explicaçãozinha assim, sobre a questão do dissídio. Porque se uma parte quer dissídio, a outra não quer, mas não fecha o acordo, o que devemos fazer? O que o senhor pode nos informar sobre essa questão? Obrigado. Sim, até só para facilitar talvez a resposta à sua pergunta, e foi levantado indiretamente, como é que os Senalbas estão fazendo negociação diretamente com a Federação das Indústrias? É que isso muda de estado para estado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o sistema Fiergs criou um sindicato patronal, Sindepars. Então, nós não negociamos com a Fiergs.
A colocação dela é exatamente porque lá não existe o correspondente sindicato patronal. E talvez a dificuldade aumente mais ainda. E só fazer uma observação. Eu acho que aqui a companheira aí de Minas Gerais, a nossa está lá no fundo. O doutor Batuque é mestre numa colocação que ela fez do contratualismo, o nosso sistema, como é que é o home love e não sei o quê. Eu acho que o senhor aqui deveria dar uma... Hein? Tá bem. Bom, acho que o Johan já abordou em parte o que ela disse, embora eu tenha a seguinte visão. Eu acho que as convenções coletivas de trabalho não são a nossa saída para estabelecer as condições de trabalho perfeitas para o trabalhador. Nós só vamos encontrar a purificação do instrumento normativo, atingindo o trabalhador naquilo que ele precisa, no acordo coletivo de trabalho. Quando nós discutimos a capacidade real do empregador de conceder e do empregado de receber. Porque na convenção coletiva de trabalho, queira ou não, nós vamos sempre trabalhar pelo mínimo, nunca vamos trabalhar nem pela média. Como nós abrangemos, aí a diversidade vem do tamanho dos empreendimentos envolvidos, né? E nós vamos trabalhar sempre com a vontade daquele, porque o patrão também vai fazer a mesma história da caminhada e andar com o passo do mais lento. E nós vamos ter as convenções estabelecidas pelo passo do mais lento. O acordo não, nós vamos andar com o passo real que aquele empreendimento pode ter em relação ao seu trabalhador. Eu acho que o acordo coletivo é a saída. Em relação ao futuro do sindicato e essa diversidade, eu vi aqui na pesquisa que vocês já têm na categoria de vocês mais mulheres do que homens. E eu lembro de uma piadinha de um camarada que montou uma fábrica de ratoeiras e foi na porta do supermercado e foi... Mal comparando, hein? Por favor. Mas foi na porta do supermercado e começou a perguntar que cor que os fregueses do supermercado gostariam que fossem as ratoeiras. E vieram as respostas. Rosa-choque, roxa com bolinha amarela. E ele foi à falência, porque ele tinha que ter pesquisado qual a cor que o rato gosta. Não adianta perguntar para quem vai comprar a ratoeira. Tem que perguntar para o rato qual é a cor que ele gosta, porque senão a ratoeira não vai ser efetiva. Né? E o sindicato, na verdade, ele tem que agir da forma com que a categoria quer que ele haja. Não adianta nós termos um sindicato mais avançado com uma categoria que anda devagar. Nós temos que ter um sindicato afinado com as aspirações da categoria. Se nós queremos avançar, nós temos que captar, cooptar esses nossos companheiros de trabalho para que venham formar realmente o sindicato na velocidade que possa andar para todos e avançar. Em relação às montadoras, eu acho que o trabalhador, o empregador brasileiro, ele é ainda da época da escravidão e da época feudal. Ele tem o patrimônio dele, ele forma o patrimônio dele com o lucro que ele tem do empreendimento, e no dia que dá prejuízo, ele diz, não, esse aqui é meu, eu não misturo. Né? E aí ou o governo vem, como agora vem baixando o imposto para poder vender carro, essas coisas, o governo vem pôr dinheiro do próprio governo para o empregador sair da situação, ou ele não põe o dele, ele pega a maleta dele e vai embora, como foi a Chrysler, que tinha um empreendimento no Paraná também, e para vender carro da Chrysler aqui, ela montou uma fábrica em Campo Largo, do lado de Curitiba. Na hora que a Mercedes comprou a Chrysler internacionalmente, e passou a Chrysler ter também, então, já outra fábrica no Brasil, que era a fábrica da Mercedes em Juiz de Fora, e a de caminhões em São Paulo, ela simplesmente fechou a fábrica dela, fechou numa mala os papéis, e foi embora. Pasmem vocês, deixou o barracão com os móveis, inclusive com computadores funcionando. Porque os negócios hoje cabem dentro de uma pasta. Nós somos meros espectadores da passagem desses cometas.
das multinacionais pelas nossas vidas. Eles não têm nenhuma raiz. Vem enquanto ganha dinheiro, quando não ganha, vai embora e não tem responsabilidades. Nesse ponto, sim. Em relação à Volkswagen, nós temos relações, tivemos visitas aqui do pessoal da IG Metall, que realmente é o sindicato alemão que cuida da área de metalurgia. Nós tivemos, inclusive, o Stanley falava ontem, numa conversa que nós estávamos tendo, quando tivemos a greve de 39 dias na Volkswagen, no meio de uma reunião da OIT, não me lembro se falou aonde, que foi. Você que falou? A conferência da OIT, chegou lá a queixa para saísse um posicionamento de apoio para a greve. Na verdade, a gente procura esses mecanismos. Mas eu quero dizer para você que, assim como eu não estou fazendo crítica ao sistema sindical americano, em absoluto, como eu não vou fazer crítica ao sistema sindical alemão. A cultura é diferente. A origem cultural nesses sistemas sindicais é saxão, não é o latino. É diferente. Na Alemanha, por exemplo, o IG Metall tem assento na diretoria da Volkswagen. E agem de acordo, quando vê que pode estar em risco o interesse da empresa, age de acordo com o interesse da empresa e não supostamente de alguns trabalhadores que possam estar sendo prejudicados. As relações são diferentes. Então, usa-se esse tipo de movimentação internacional, usa-se a pressão internacional, já fizemos isso, mas nós sabemos que em certas situações nós ficamos pendurados na brocha. Levam a escada e a gente fica segurando na brocha. Em relação ao dissídio, acho que perguntaram para ver como é que funciona, né? Qual é a saída que tem. Na verdade, eu comentava ontem com o Stanley, ontem à noite, que o sistema que veio se implantar no Brasil, de livre negociação, a partir de 94, e a retirada do poder normativo da Justiça do Trabalho. E não podemos nem acusar, porque no momento que saiu a emenda 45, essa parte que fala do comum acordo das partes, ela foi sugerida tanto pela ANAMATRA, pela Associação Nacional dos Juízes Trabalhistas, como ela foi sugerida pela CUT, que tinha também autoria em cima disso. A ANAMATRA querendo tirar o poder normativo, porque dizia que os juízes se sentiam extremamente incomodados em ter que fazer assim e tirar do ar um número para poder resolver um conflito. Esquecendo que, historicamente, eles conseguiram dar um norte para as negociações coletivas, como eu falei, e era extremamente importante o posicionamento da justiça como árbitro, né? Como uma arbitragem legal, a arbitragem oficial, nos momentos em que os conflitos não tinham saída. Eles esqueceram disso, acharam que era melhor o bem-estar deles de não se incomodarem com esse tipo de matéria. Já vinham de anos falando sobre isso. E a CUT fez, entendendo pela contrapartida, de que isso impediria que se envolvesse a discussão das greves através de dissídio coletivo. O que aconteceu a partir daí? Eu vou responder isso para você com uma outra historinha agora. O Johan conhece o João Guilherme Vargas, né? Que nos assessora na Força Sindical Nacional. Ele contava que pequeno, uma história que ele inventou, evidentemente, mas ele contava que pequeno, lá em Minas Gerais, onde ele nasceu, a terra da companheira lá, eles tinham um grupo de amigos que gostavam de comer jabuticaba, iam no pé comer jabuticaba. Mas tinha um diabo de um cachorro que vinha e mordia todo mundo. Aí eles juntaram um dinheirinho e foram numa rezadeira para ensinar uma reza para cachorro não morder. Aí pagaram a rezadeira, ela ensinou a reza, eles foram para frente, lá no terreno que tinha árvore, deram as mãos para fazer uma corrente bem forte, fizeram a reza, entraram e o cachorro mordeu todo mundo. Aí não tinha PROCON na época ainda, mas eles voltaram na rezadeira para reclamar que eles tinham pago e a reza não funcionou. Aí ela perguntou assim, levaram um porrete junto? Eles falaram, mas por quê? Porque essa reza é boa, mas quando você está com um porrete na mão. Então eu quero dizer para você
que hoje nós somos impelidos a resolver o conflito com mais conflito. A categoria que não tiver mobilizada, a categoria que não tiver preparada para uma paralisação e chegar na negociação e o patrão resolver mandar a gente catar coquinho na ladeira, vamos nos preparar para não escorregar na ladeira, porque só vai restar ou enfrentar ou catar coquinho. Então, na verdade, hoje, nós só temos a única arma que nós temos para resolver os nossos conflitos coletivos, é estarmos mobilizados e enfrentarmos através da greve. Não existe outra saída. Doutor Stanley, algum comentário? Só um comentário. Eu acho que a grande parte das perguntas nessa segunda rodada, né, foram mais dirigidas ao Dr. Iracy, foram bem respondidos por ele. E talvez seja um pouquinho deselegante da minha parte, mas também eu gostaria de insinuar uma provocação também. Que sobre... Eu concordo muito, né, com essa... Eu acho que essa colocação do Dr. Iracy tem tudo a ver com a realidade, né, que tem culturas bem diferentes e tem que levar realmente toda a conjuntura, a cultura. Quando a gente fala e debate a questão de sistemas, como Estados Unidos, em contraste ao Brasil, etc., nós estamos falando também de um trajeto histórico. Então, por isso, é um pouquinho distorcido, né, de ter um debate e dizer que os Estados Unidos, né, que sou isso, que também, né, eu tinha o tempo de relatar para vocês também que tinha um auge na sindicalização nos Estados Unidos de 37% até 40%. E isso foi, em seguida, depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, só uma parêntese histórica, o que consolidou é reconhecimento do sindicalismo, sindicalização no setor industrial nos Estados Unidos, na indústria automobilística, química, petróleo, etc., foi a Segunda Guerra Mundial, na verdade. National Labor Relations Act foi muito importante, né, para reconhecer, legalizar a existência de sindicatos, mas o fato do conflito da Segunda Guerra Mundial era uma necessidade. E o que foi o trato, basicamente? Bom, vamos pedir. Houve um conselho chamado National Labor War Board, né, o conselho sobre relações de trabalho na guerra. E que esse trato histórico foi o seguinte: o movimento sindical, naquela época CIO, Congresso das Organizações Industriais, vai se abster, né, de provocar muitas greves, vamos resolver tudo através de arbitragem obrigatória, e realmente a contrapartida, realmente a contribuição de parte do empresariado seria reconhecimento voluntário dos sindicatos em todos os setores. Mas, voltando para a questão de cultura e tudo, aí vai a minha provocação. Eu acho que onde tem sindicalização, onde tem contratação coletiva nos Estados Unidos, o sistema, eu tenho orgulho como americano desse sistema, o sistema interno no contrato coletivo, de resolver essas questões de demissões sem justa causa, dentro da fábrica, dentro da loja, dentro do regime de contrato coletivo, através da arbitragem, mediação, arbitragem, funciona razoavelmente bem. E qual é a realidade no Brasil agora, em termos de disputas individuais? Se não me engano, no judiciário estamos falando de disputas individuais. Estamos falando de mais de 2 milhões. Né? Então, eu não estou dizendo aqui para dizer que não, é que dessas melhores práticas, né, dos Estados Unidos podem ser instalados aqui, ou vice-versa. Mas também eu acredito muito nisso, que com o intercâmbio entre países, que através da comunidade da OIT, inclusive, dá para pensar em novos horizontes.
Eu gostaria de ressaltar um ponto básico também. Pode dizer, eu que concordo completamente com vocês. Não queremos trocar nossa realidade pela realidade americana. Não, eu concordo, eu posso compartilhar com esse sentimento. Mas também, uma coisa, eu estava enfatizando isso, mas é uma realidade. Se não houvesse essa ingerência empresarial no sistema americano, eu juro para vocês, a gente teria uma taxa de sindicalização bem maior. Então, não necessariamente a estrutura em si. O que não é, para mim, eu não acho que é realmente completamente problemático que tenha um pouquinho mais pluralismo no sistema. O bloco de construção é a unidade de negociação só. Eu acho que o que é problemático é como é legalizado, é permitido a ingerência e as práticas antissindicais. Tem medidas, tem meios para reverter essa situação numa realidade como os Estados Unidos. Bom, em termos jurídicos, em termos da estrutura, falando da estrutura de júri, estritamente, sim. A questão do como fazer politicamente, da realidade política, a força política do empresariado nos Estados Unidos é outra coisa. Mas eu acho que não podemos confundir também as estruturas também com as realidades históricas políticas. Então, eu acho que, por isso, a referência que o Dr. Iracy fez a respeito à cultura é muito importante. Nós queremos, então, agradecer as presenças dos doutores Iracy da Silva Borges e Stanley Glasek, e também do presidente do Senalba, Antônio Johan, neste painel. E como agradecimento aos doutores Iracy da Silva Borges e Stanley Glasek, nós convidamos o senhor diretor para assuntos profissionais do Senalba RS, Rubem Léo Han, e o senhor diretor para assuntos do interior, Alberto da Silva Silveira, para a entrega de uma estatueta do laçador, tradicional símbolo do Rio Grande do Sul, e uma caixa de bombons Lugano, aos nossos dois palestrantes. Agora a entrega oficial da estatueta e da caixa de bombons para o Dr. Stanley. Ele... Mais uma vez, nossos agradecimentos aos autores Iracy da Silva Borges e Stanley Glasek por suas participações. Nós informamos a todos que amanhã pela manhã o evento estará proporcionando um city tour de compras para acompanhantes das 10 horas às 12 horas. A saída é às 10 horas aqui do hotel. Os interessados devem procurar a secretaria para confirmação até às 18 horas do dia de hoje, até às 18 agora, com o Ayrton. E nós convidamos a todos os participantes do encontro para a festa oficial do evento, que acontece hoje à noite, a partir das 19 horas, no Boteco do Bill, Estrada Canela Gramado, a somente 900 metros aqui do hotel, o que significa que poderemos fazer uma bela caminhada até o hotel para esta confraternização. Das 19 às 21, rodada dupla de chopp, ou seja, você paga um e ganha outro. Muitos petiscos, DJ e grupo de samba ao vivo. Sua entrada é por conta do Senalba RS, mas não esqueça de levar o seu convite, que foi entregue em sua pasta durante o credenciamento na secretaria. Muito obrigado pela presença de todos, um bom final de tarde e até amanhã de manhã a partir das 9 horas.